tarefa nessa tarde de sábado. Neste momento, então, iremos agradecer a oportunidade que aqui podemos chegar, que aqui podemos estar, para esses breves momentos refletirmos acerca do Evangelho de Jesus. Cada vez mais essa doutrina que consola adentre os nossos corações mais intimamente, para que possamos pulsar na luz e na paz do Mestre Jesus. Somos gratos por todos aqueles que aqui estão, encarnados e desencarnados. Possamos todos nós sairmos daqui muito mais esperançosos, dias muito mais felizes. Que a paz fique em nós. Que assim seja. Meu nome é Patrícia, então, nesse dia de hoje, então, do sábado, já quinta, né? Fui convidada para estar aqui junto com vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre família. Família na visão espírita. Para aqueles que já estudam há mais tempo na doutrina espírita, a gente não vai falar nenhuma novidade. Só que nós precisamos ainda estar sempre revendo, estudando, né? Olhando novamente esses conceitos referentes à família. Porque, querendo ou não, todos nós estamos inseridos dentro de famílias. Mesmo que a gente não esteja tendo a convivência, mesmo que a gente não tem, mas nós estamos sim dentro de um mundo familiar. Então, esse tema família é sempre muito importante para a gente, para todos nós refletirmos sobre família. Então, eu procurei lá no dicionário o que significa família. Lá no dicionário, família está escrito o quê? Que é um grupo de indivíduos que estão ligados por hábitos, costumes, comportamentos e interesses. É esse o conceito que está lá no dicionário sobre o que é família, comum a todos, né? Esse conceito aqui que a gente pega lá no dicionário. Quando a gente estuda o Espiritismo, a doutrina espírita, nós já compreendemos que esse conceito de família ele é muito mais amplo, ele é muito maior do que apenas o que precisamos mencionar, né? O objetivo de todos nós, por estarmos aqui reencarnados, é qual? Que nós tenhamos mudanças. Na verdade, nós só renascemos de novo porque nós precisamos de mudanças. Todos nós. Quando nós estamos lá no plano espiritual, lá na erraticidade, nós conseguimos estudar, a gente consegue aprender, a gente consegue se aprimorar em vários aspectos. Lá no plano espiritual também tem tudo isso. Tem palestra, tem cursos, tem estudos. A gente consegue fazer isso lá também. Só que o que acontece? Verdadeiramente nós iremos evoluir quando a gente renascer. Está lá no Livro dos Espíritos, não sou eu que estou falando. Lá no Livro dos Espíritos está escrita a questão exatamente assim. Nós evoluímos na erraticidade, mas que realmente colocamos em prática é quando nós estamos encarnados. Aqui que é a prova de fogo para todos nós. Aqui que estão os desafios para nós. Então as pessoas perguntam, né? A gente evolui no plano espiritual? Sim, há evolução. O próprio exemplo do André Luiz. Na verdade, se a gente for ver o exemplo do André Luiz, quando ele desencarnou e quando ele está como ele está hoje, ele já teve essa evolução espiritual. Só que ele terá em algum momento da vida dele reencarnar para a eternidade. E quando então a gente reencarna, a gente renasce, nós iremos reencontrar espíritos nessa reunião, nesse grupo de indivíduos, espíritos que nós temos laços anteriores. Ah, mas todos eles nós temos laços anteriores? Nem todos. Nem todos. No Espiritismo a gente não pode generalizar.
Não existe isso. Cada família tem a sua história, cada um de nós tem a sua também. Então nem todos que estão ali convivendo conosco têm laços anteriores. Alguns não têm. Alguns estão nesse momento tendo os primeiros contatos. Então vou repetir, alguns que estão convivendo conosco já tiveram situações anteriores, outros não. Estão conosco neste momento para a nossa caminhada. Mas um ponto muito importante de quando a gente estuda a doutrina espírita é a gente compreender que o acaso não existe. Não existe o acaso para nenhum de nós. Não é por acaso que eu estou passando pelos desafios que eu estou passando hoje, como os familiares com esse grupo de indivíduos. Não existe o acaso. Isso a gente precisa cada vez mais compreender. Nós precisamos sair desse senso comum da reclamação, de reclamar da família, de reclamar dos parentes, de reclamar dos filhos, de reclamar das outras famílias. Quando a gente se diz espírita cristão, nós precisamos colocar em prática isso. E isso também tem a ver com o que a gente está falando, o que a gente está vivenciando. Então, para todos nós, o melhor é nós criarmos o quê? Eu coloquei aqui com as letras coloridas, né? Tentarmos ter uma convivência saudável com estes que lá estão conosco. Nós precisamos nos esforçarmos, muitas vezes, para termos essa convivência saudável com todos. Isso é muito importante para todos nós. Mesmo que aqueles indivíduos que lá estão sejam contrários a nós, contrários ao que nós acreditamos, o que nós pensamos, mesmo que isso aconteça. Olha como o Espiritismo as coisas vão se encaixando. O acaso não existe. Então, se eu estou tendo essa convivência com esse indivíduo, contrário ao que eu percebo, ao que eu acredito, por algum motivo tem. Ou será que é do nada, então? É do nada que eu estou com aquele irmão, do nada que eu estou com aquela mãe, com aqueles filhos, com aquele esposo, com aquele companheiro. É do nada? Não é do nada. É para nossa evolução, para nossa educação como espíritos imortais que todos nós somos. Por isso que nós estamos inseridos nas famílias. E algo que é muito importante, que a gente vale a pena a gente refletir, é assim: muitas vezes nós nos afastamos das pessoas da nossa família. Muitas vezes isso acontece. A gente se afasta de algumas situações, algumas convivências. E isso muitas vezes é importante para nós. A gente se afastar quando está aquele turbilhão de confusão. Muitas vezes a gente precisa se afastar. Mas que esse afastamento seja temporário. Que eu tente de uma maneira ou de outra a aproximação com estes que estão, nossos filhos, nossos pais, nossos avós, enfim, aquela nossa família mais íntima, mais nuclear. Porque muitas vezes, isso é uma crítica para todos nós, a gente quer muito atender os de fora. A gente fica muito preocupado muitas vezes com a família dos outros, querer fazer caridade com os outros, querer ter paciência com o filho dos outros, e esquece que o nosso compromisso é com estes irmãos do caminho que são mais próximos de nós. Estes são os nossos compromissos. É difícil a gente pensar isso, mas é uma caminhada que a gente precisa fazer. Não é por nada que lá estão estes conosco. E o Chico mesmo falava, né, da
aquele exemplo daquela senhora, né? Aguentei meu marido. Não tem aquele exemplo que o Chico fala para nós? Aguentei meu marido 30 anos. Agora, graças a Deus, está tudo errado. Não é aguentei meu marido. Nós precisamos ter uma convivência saudável. Tentarmos criar convivência saudável com as pessoas que estão conosco. E para isso nós precisamos ter o quê? Paciência e compreensão. Isso é difícil. Paciência e compreensão. Mas quando a gente começa a estudar o Espiritismo, por isso que eu digo, ser espírita cristão não é fácil. Ser espírita cristão não é para qualquer um. O verdadeiro espírita cristão. Porque o verdadeiro espírita cristão não basta ele ler os livros, ele saber as questões de cor. Não é isso aí, não basta. Ser espírita cristão é colocar em prática todos os dias os ensinamentos do Evangelho. É todos os dias, diariamente, nós fazermos as nossas reflexões mais íntimas de como estão os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. São todos os dias. Isso é ser um espírito cristão. É nós tentarmos ser um pouco melhores do que nós fomos ontem. E é um desafio, gente, para todos nós. É um desafio a gente estar todos os dias fazendo essas nossas mudanças, nossos questionamentos. Isso é difícil. Nós precisamos olhar para dentro da gente, não olhar para o outro, né? Então, assim, quantas vezes nós temos paciência e compreensão com os que estão longe da gente? Quantas vezes no nosso serviço, né, ou em outras situações, nós temos uma paciência infinita com as pessoas e esquecemos de ter paciência com este irmão que está ali mais próximo de nós, que não é por nada está conosco. Quando nós conseguimos enxergar este irmão do caminho como um espírito imortal como nós, muda muito. Quando a gente começa a enxergar aquele espírito como também nessa caminhada, assim como nós. Ou algum de nós que é perfeito já? Não existe, nenhum de nós é. Se fôssemos, não estaremos aqui. Na verdade, se nós estamos recomeçando, porque nós precisamos rever algumas situações. Então, assim como nós precisamos rever algumas coisas, algumas situações, alguns desequilíbrios que nós fizemos, estes irmãos do caminho também estão por essa trajetória, estão nessa caminhada. E quando a gente começa a julgar, a criticar, a apontar, é muito perigoso quando a gente faz isso, porque a gente não sabe do nosso dia anterior. A gente tem algo que se chama o véu do esquecimento, né? Que a gente não lembra das nossas experiências anteriores ao nascimento. Então, muitas vezes nós estamos julgando aquele nosso irmão, aquele parente mais próximo, né? Que nós estamos muitas vezes ligados por hábitos, que ontem a gente estava fazendo com ele. Ontem a gente estava fazendo e hoje a gente está julgando. Olha como é importante a gente refletir e ter essa condição mais madura de compreender. Hoje ele está fazendo isso e ele está achando que está certo. E será que ontem eu também não estava fazendo, eu também não estava achando que estava certo? E hoje eu estou numa outra visão, numa outra perspectiva de vida. E cada um tem o seu momento. Jesus, que é nosso mestre, ele nos agredia. Como é que Jesus fazia? E faz ainda. Jesus convida. Ele continua convidando. Vamos lá fazer diferente. Muda. Vai e não peques mais. Jesus está sempre nos dando diariamente novas oportunidades. Que
que nós possamos também ter mais paciência com esses irmãos no caminho. Paciência, tolerância, enxergá-los como espíritos imortais que são como nós. Então, o que acontece? Nós nos educando, coloquei aqui, né? Educar é elevar, é facilitar o progresso. Nós estamos nos educando de uma maneira espiritual. Educação espiritual, que é diferente, eu coloquei aqui, né? Homens instruídos é diferente de homens de bem. Essa educação espiritual, ela é muito mais profunda do que apenas instrução. Homens de bem é nós trabalharmos a moral, a moralidade, que é diferente da instrução. A instrução é o conhecimento que a gente adquire através de cursos, de leituras, né? Várias experiências que nós temos, nós vamos adquirindo a instrução. Homens de bem está relacionado com a educação moral, com a moralidade. E quando nós estamos reencarnando, quando nós estamos recomeçando, a gente vai ver em vários livros que o mais importante é trabalharmos a moral. A gente pensa assim que lá os nossos planos era desenvolver parte intelectual, até era, mas não é o mais importante. Nós estamos recomeçando para trabalhar nossa parte moral do nosso coração, dos nossos sentimentos, principalmente o nosso lado espiritual. Porque o conhecimento a gente sabe, né? A gente tem muito mais facilidade. A gente estuda, a gente faz curso, a gente lê aqui, desenvolve intelectualidade. Agora o coração da gente. E o coração? E a raiva, e a mágoa, e a inveja, e o egoísmo. Tem cursinho pra gente fazer isso aí? Pra gente não ter mais isso dentro de nós? A doutrina espírita pode nos ajudar muito. A doutrina espírita, se realmente, eu coloquei aqui, né? A doutrina espírita, se realmente a gente colocar em prática a doutrina espírita, ela é uma bússola nas nossas vidas. Mas nós precisamos realmente conhecer e praticar a doutrina espírita. Porque assim, a gente começa assim, ó, a doutrina espírita, eu já sei tudo da doutrina espírita. As pessoas às vezes gostam muito de falar isso. Já estudei livros espíritos, já li o Evangelho, já sei tudo. Já sei que existe vida após a morte, isso deu, tá bom, é isso aí. Não é isso a doutrina espírita. Doutrina espírita é muito além do que isso que eu estou falando. Doutrina espírita é a partir desses conhecimentos que a gente adquire, o que eu estou fazendo com eles. Aí complica na nossa vida, né? Porque assim não adianta eu ter os conhecimentos. Ah, não, eu tenho conhecimento quando eu for, né, desencarnar, quando falecer o meu corpo, eu vou saber o que me espera lá. Será que é por isso que a gente estuda a doutrina espírita? É isso, para isso que os espíritos vieram falar para nós, contar as histórias deles? Ou a doutrina espírita serve para a gente ter e fazer a nossa modificação a partir destes exemplos, desses espíritos? Se a gente for pegar lá o livro Céu e Inferno, que é uma das 5 obras básicas da doutrina, lá tem os exemplos dos espíritos contando as suas histórias. Para que existe isso, gente? Por que eles estão contando as histórias deles? Para que a gente aprenda com eles e faça diferente. Quando a gente vê o caso daquela rainha da Inglaterra, né? Da Inglaterra não, a rainha da Europa que chegou lá dizendo: cadê o meu reino? Cadê os meus súditos? Achou que ia continuar como rainha no plano astral, no plano espiritual. Esse espírito estava em sofrimento. Ela queria continuar tendo o que ela tinha aqui.
Esse exemplo da rainha é para todos nós, para que a gente observe as nossas experiências e que a gente adquira o nosso reino através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Olha como isso é importante. É eu ter o exemplo do outro para eu começar a fazer diferente, colocar na prática. O bom espírita, esse verdadeiro homem de bem que eu coloquei ali, não fica reclamando de tudo, não fica falando que as famílias estão esculhambadas, não fica falando mal do que está acontecendo, porque ele já entende que Deus é amor, Deus é Pai de todos nós. E muitas vezes nós precisamos de um remedinho amargo. Eu gosto muito de dar um exemplo de quando os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos netos, eles estão doentes. A gente vai deixar de dar o remédio porque ele está resmungando que é ruim? A gente vai fazer isso? Não, não. O amor é maior, né? Eu vou dar o remédio para ele. Mesmo que ele reclame. Não é assim que funciona? Ou eu vou dizer, não, realmente está ruim o remedinho, tem razão, não vai tomar então. A gente não vai fazer isso. Isso que o nosso amor é bem diferente, bem menor que o amor de Deus. Agora, comparando com nós, espíritos imortais em desenvolvimento, muitas vezes nós temos que tomar esse remedinho amargo. E essas confusões, essas relações que mexem conosco, que mexem profundamente com os nossos sentimentos. E a gente já tem uma ferramenta que é a prece, que a gente possa rogar a esses benfeitores espirituais ajuda, proteção naqueles momentos mais desafiadores. Isso é muito importante. A gente esquece de rogar, pedir e muitas vezes silenciar e vibrar pela paz no nosso ambiente doméstico. Hoje de manhã eu estava ouvindo uma palestra que ele dizia assim, para nós, ela dizia, moça, para nós que já temos a doutrina, colocarmos em prática é muito mais cobrado. Mas não é verdade? A gente já sabe. A gente não é ignorante já. A gente já sabe. Então de nós é exigido mais, nós precisamos sim colocar em prática, cada vez mais no nosso dia a dia, trabalharmos em nós, não é negarmos os nossos sentimentos, não é isso, é trabalhar com eles. Quando eu fico com raiva de algum familiar meu, que eu possa compreender por que eu tenho essa raiva tão grande, o que o outro está fazendo, que está me incomodando tanto, tão fundo dentro de mim. Isso que nós precisamos trabalhar em nós. Porque se a gente estiver feliz, estiver bem, talvez a atitude do outro nem vai nos atingir, porque a gente está em outro nível. Agora, no momento que ele falou uma coisa, eu dei a resposta no mesmo tom para ele, porque eu estou vibrando com ele, do mesmo jeito. Então, assim, a nossa postura deve ser sempre, eu gosto muito de trazer a questão com as crianças, deve ser sempre a gente direcionar esses que estão nossos filhos em três grandes aspectos, que Pestalozzi falava isso, né? Educar o coração, trabalhar a inteligência, a cabeça, né? Eu gosto muito dessa parte aqui, trabalhar as mãos. Quando ele fala em trabalhar as mãos, é fazer atividades, é colocarmos em prática o que nós estamos aprendendo. Fazer com que as crianças e os jovens, esses que estão conosco, coloquem em prática o que eles estão aprendendo desde sempre. E que nós, que somos adultos responsáveis por eles, possamos direcionar esses que estão conosco desde pequeninos. E as crianças que estão crianças,
também são espíritos que necessitam de orientação. E desde bem jovens mostram as suas tendências. Que nós possamos ser aqueles que direcionem da melhor maneira possível. Que não deixe que o mundo faça isso. Que nosso dever e a nossa missão é orientar esses pequenos. Eu coloquei aqui uma carinha, né? A criança, aquele momento infantil, de 0, principalmente de 0 a 7 anos, esse espírito está em preparação, adquirindo os conhecimentos, os hábitos daquela família, daquele lar. Ele está se preparando. Quando a gente vai, né, atingindo certa idade, a gente está colocando em prática o que a gente se preparou lá, vai vir os desafios. E o nosso desencargo é a nossa chegada ao porto, é a nossa chegada desse momento que a gente passou, dessa travessia que a gente fez, que foi a nossa encarnação. E o que vale a pena a gente lembrar? Que todas as fases da nossa vida terrena, a importância de nós termos essas pessoas mais experientes nos orientando. Como é importante os avós estarem junto com os netos, dando lições, experiências, se aproximando desses pequenos. Que nós possamos colocar em prática essa doutrina de amor nas nossas famílias. E a gente não pode esquecer jamais de fazermos o nosso evangelho no lar. Estamos fazendo nosso evangelho no lar? Ótimo, uma vez por semana. Que a gente possa abrir o nosso evangelho, lendo sozinhos ou não, vibrando pelo nosso lar, fazendo que tenha harmonia na nossa casa. Isso é muito importante. E outra coisa muito importante que eu digo, que eu penso, que eu reflito, é sobre a gente fazer as nossas leituras diárias. Eu trouxe um livrinho aqui, que eu não sei se vocês conhecem, se chama Agenda Cristã. Conhece esse aqui? É um livrinho bem antigo, né? Eu gosto de livro antigo. Esse aqui é um livrinho do André Luiz, tá? Depois daqueles 3 do nosso lar. É um livrinho do André Luiz. E ele fala sobre as nossas condutas diárias. Ele é um livrinho bem curtinho, é um parágrafo bem curtinho no dia, que a gente possa refletir sobre as nossas condutas diárias. Como eu disse antes, o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente vibra, o que a gente está ouvindo, o que a gente está vendo na televisão, o que a gente está consumindo na internet. Isso é muito importante. E isso faz parte da nossa caminhada como cristãos que somos. Então, a gente está chegando quase na nossa hora, né? Então, assim, que a gente possa, né, nessa tarde de hoje, refletir que nós não estamos por acaso nesse ambiente e nem por acaso com esses espíritos. E que a gente possa aproveitar essas oportunidades para termos cada vez mais uma convivência saudável com esses irmãos do caminho. Porque assim como eu disse que nós temos as fases da nossa vida terrena, essas fases também são temporárias. Nesse momento nós estamos nessa família temporária. Que a gente possa aproveitar o máximo possível, todos os dias, colocando em prática verdadeiramente a doutrina de amor e de paz de Jesus. É difícil? É, com certeza, é bem desafiador. Mas nós não estamos sozinhos. Nós temos um grupo de amigos espirituais que conhecem cada um de nós há bastante tempo. Que estão sempre conosco. Se a gente for ver lá, já encerrando, mas antes, se a gente for ver o caso do Sigismundo, que a gente muito fala, né, do caso dele, quando a gente for ver o que acontece quando ele começou aquele processo de reencarnar, ele estava com um grupo de benfeitores espirituais que conhecia ele. Quando
quando ele começou a ter, né, aquele medo de reencarnar, eles falaram: nós estamos contigo, tu não estás sozinho. E todos nós temos esse grupo, não é só o Sergismundo que tem grupo de amigos, todos nós temos um grupo de amigos espirituais, que a gente dá um de anjo da guarda, de guardião, o nome que a gente quiser. São benfeitores que nos acompanham durante toda a nossa estadia terrena. Então, que a gente possa nos ligar com esses benfeitores e fazermos as nossas preces diariamente. Então, chegando no nosso horário de fazer a nossa prece, então tá. Então, convido todos para fazer a nossa prece final, agradecendo mais uma vez as bênçãos que recebemos diariamente, a bênção da vida, de estarmos recomeçando, essas novas oportunidades, e que possamos cada vez mais impulsar os nossos corações, sentir o amor e a paz. Jesus, que é mestre todos os dias, está sempre a nos chamar, a nos convidar, para que possamos seguir o caminho da luz e da paz. Que possamos ser gratos pelas bênçãos, que realmente possamos colocar em prática essa doutrina de luz e de amor, para termos melhores pensamentos e sentimentos. Pedimos também por todos aqueles que estão convivendo conosco, os nossos amores, aqueles que estamos aprendendo a amar, e também recebam, onde estiverem, esse banho de luz e de bênçãos. Que a tua paz fique conosco. Que assim seja.